No quadro Léo Imamura Responde de hoje, falaremos sobre as condições de saúde físicas para praticar artes marciais. Também sobre a noção chinesa da não ação, chamada Wu Wei. E, finalmente, sobre o aprendizado das artes marciais de forma online. Bem-vindo a mais um encontro na Vida Kung Fu. Vamos então à primeira pergunta do dia de hoje, que é de Roberta Santos. Mestre, no meu caso eu não poderia aprender a lutar, pois tenho fibromialgia. Isso atrapalharia? Pois tem que fazer muito esforço? Agradeço por sempre tirar nossas dúvidas. Roberta, em primeiro lugar, a ideia de uma arte marcial, como eu sempre digo, não é necessariamente lutar. Isso não quer dizer que você não terá movimentos a serem realizados. Uma coisa importante é que muitas modalidades, como Tai Chi Chuan, Wing Chun e muitas outras, você tem uma economia de movimentos e os movimentos são suaves. Isso ajudaria muito a não ter um desgaste desnecessário. Tudo seria feito dentro da sua limitação. Por isso, o que eu sugiro? Que você busque verdadeiramente um mestre de Kung Fu. Por quê? Porque ele vai respeitar os seus limites. Limites estes que todos nós temos, hein, Roberta? Não é só você. Se você tem fibromialgia, outros têm outras coisas. Cada um tem particularidades. Eu sou contra aquela expressão necessidades especiais. Sabe por quê? Porque todos nós temos necessidades especiais, em algum nível. Então, não faz sentido nós falarmos aquela pessoa tem necessidade especial. Sim, ela tem, assim como eu e muitos de nós. Então, quando nós temos uma sociedade inclusiva, que é o que nós estamos caminhando, nós temos hoje acessos, nós temos hoje uma série de situações que inclui o idoso, que inclui a grávida, que inclui uma série de pessoas que têm umas certas dificuldades, mas tem outras dificuldades também que nós temos que estar atentos. E o mestre de Kung Fu estará atento à sua necessidade, assim como de qualquer aluno. E com isso, ele saberá ajustar a prática às suas características. A isso nós chamamos de mobilização, onde o sistema é ajustado ao praticante. Da mesma forma que o praticante também terá que fazer os seus ajustes ao sistema dentro de um processo de tutorização. Então, a mobilização é essa capacidade que nós temos de aprender a aprender e promover o aprendizado do outro, enquanto a tutorização é saber favorecer a inteligência dos diferentes sistemas de Kung Fu. E com isso, então, você será beneficiada. Tenho certeza, Roberta, que você encontrará a pessoa apropriada e com isso poderá, sem dúvida nenhuma, explorar as possibilidades de uma arte marcial. Vamos agora para a segunda pergunta do dia de hoje. Essa pergunta vem de Wagner Moreira. Boa noite, mestre Léo Imamura. Se não for nenhum problema para o senhor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a relação do Kung Fu e o Wu Wei. Eu pratico Kung Fu e iniciei meus estudos de taoísmo e, como o senhor sabe, nessa filosofia fala-se sobre o Wu Wei, não ação. Como viver o Wu Wei no Kung Fu e combate real? Isso só é possível aos mestres? Muito obrigado pela atenção. Wagner, Wu Wei é uma noção muito importante, basilar dentro do taoísmo e ela recorre à antecipação dos movimentos. É aquele movimento que você faz antes dele ser necessário, na fase de prefiguração. Existe um adágio muito famoso na China que diz que é importante não fazer sem deixar que nada deixe de ser feito.
isso é a essência do Wu Wei. Em cantonês, nós chamamos de Mo Wai, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Então, nesse sentido, quando nós falamos de Wu Wei, nós estamos falando de movimentos que são antecipatórios, são movimentos antes do que é necessário, para que você possa, quando necessitar, não precisar se esforçar. Por quê? Porque você já preparou de antemão a situação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando a pessoa está estudando para uma prova. Se ela estudar durante todo o seu processo escolar, ela não precisa estudar para a prova. Muitos educadores dizem que o problema do nosso sistema educacional é que nós induzimos nossos alunos a estudar para as provas. Porque o que seria interessante? É ele estudar pouquinho no seu dia a dia e com isso ir solidificando e consolidando o seu conhecimento, a ponto de quando tivesse a prova, seria mais uma prova e não algo que vou estudar para a prova. A professora fala, isso vai cair na prova. Então é interessante observar que você estuda porque vai cair na prova? Não, você estuda para saber. Então quando você se prepara de antemão para as circunstâncias da vida e quando você necessitar, você não precisa fazer nada ou aquilo se manifesta por si mesmo, então aí nós temos o Wei se manifestando. Ou seja, o Wei, ele se manifesta ao não se manifestar. E esse que é o grande desafio. Como que nós, assim, também deixamos que a vitória venha até nós a partir do adversário, a partir da noção de Wu Wei. Então você observa que o Wei está no nosso dia a dia, está na prática, está exatamente quando você arruma sua cama. Porque aí quando você for dormir, você não precisa arrumar sua cama já está arrumada logo depois que você dormiu. Porque para aquele momento do dormir, a cama já está pronta. Por que está pronta? Porque você arrumou logo depois que você acordou. Então o Wei não é só para os mestres, é para todos nós. E nós temos que identificá-lo nas noções do dia a dia. Vamos agora para a terceira pergunta do dia de hoje, e essa pergunta vem de Ed Carlos World. Senhor Léo Imamura, o senhor é um grande defensor do Wing Chun e eu gostaria de ouvir o seu parecer sobre este assunto. Recentemente veio ao meu conhecimento a venda de um curso na internet que declara preparar e certificar qualquer pessoa na prática do Wing Chun. O que o senhor pensa sobre isso? Deixo essa pergunta como uma dica para o próximo vídeo. E aqui está então, obrigado pela dica de Carlos, e estamos aqui então respondendo a sua pergunta. E essa pergunta, ela tem um cunho muito interessante. Primeiro, nós estamos num país onde as pessoas, elas têm o direito de propor o curso que elas quiserem. Cabe a cada um de nós estarmos atentos a essas promessas. Quem que é esta pessoa que está propondo esse curso? Qual entidade que está por detrás? Olha só o que você fez. Você veio até o nosso canal para manifestar, para questionar esse tipo de situação. Eu sugiro que muitos outros façam o mesmo, para que nós possamos discutir sobre esse tema. Agora, eu não sou contra. Por quê? Porque eu acho que cada um tem o direito de propor o seu trabalho. Se aquilo atende a você, tudo bem, mas eu duvido muito. Por quê? Porque quando nós falamos de Wing Chun, nós estamos falando de um sistema de Kung Fu. Então, não é através de cursos online, não é através de seminários que a pessoa irá aprender o Wing Chun. Mas ela pode ter informações sobre o Wing Chun. Então, nós temos que averiguar que tipo de curso que é esse. É um curso informativo? É um curso que está se propondo a ensinar realmente o Wing Chun? E observe,
Por isso que eu estou aqui sempre enfatizando isso. Kung Fu não se ensina, somente se aprende. Kung Fu é um processo experiencial ao vivo, ou seja, eu preciso tocar em você para que você aprenda. Por outro lado, há muita informação que pode ser passada através da internet, através de processos online. Então, o que eu sugiro sempre para todas as pessoas, antes de comprar qualquer um desses cursos, entre em contato com as pessoas responsáveis, questione, faça perguntas, veja o que é, como que é, veja se há algum tipo de trial para que você possa experimentar e verificar a qualidade daquilo que está sendo oferecido, para assim depois poder consumir qualquer um desses produtos. Porque afinal de contas, o que é mais importante não é nós inibirmos situações de má fé nesse sentido, mas acima de tudo, preparar as pessoas para que elas possam se proteger com relação a esse tipo de situação. E eu insisto mais uma vez, cada um pode fazer o que acha que é o mais apropriado. O desafio é como que cada um de nós saibamos como nos defender desse tipo de situação. E você? Quer ter sua pergunta e algum tema discutido em nosso quadro? Deixe nos comentários. Estou atento aos vários pedidos e aos novos projetos que já estão em desenvolvimento para atendê-los em breve. Aguarde, hein? Porque eu agradeço a sua participação sempre e quero te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.